Pai Celestial, nós humildemente estamos aqui, Jesus, nesta noite, para falar contigo, para ouvir tua voz, para receber tua palavra em nossos corações. Ajude-nos, Pai, porquanto estamos necessitados do Senhor. Abre os céus, deixa nós subirmos ao nível mais alto em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor, que o Espírito Santo possa descer e falar profundamente em nossos corações. Ajude-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom estar aqui, bom ver cada um de vocês. Deus os abençoe. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 1. O som está ruim, irmão Bi. Está choco. Gênesis capítulo 1. Nós estamos estudando a mensagem Tua Casa. Nós vamos continuar. Gênesis 1. No princípio, o que é princípio? É quando tudo foi começado. Não existia nem eu, nem você, nem seu avô, nem meu avô. Não existia terra, não existia nada. Deus já existia. Ele é muito mais velho do que nós, muito mais experiente do que nós. No princípio, criou Deus. Veja, Ele cria. Esse hábito de criar está nele desde o princípio. Ele cria, Ele constrói, Ele faz. Se você deixar Ele criar em você algo da parte dEle, Ele pode criar. Ele pode criar em você uma personalidade santa, uma alma santa, um coração santo, um Espírito Santo. Ele tem esse hábito de criar desde quando não havia nada, e Ele começou a criar. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Senhor, fala conosco, ajude-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos prosseguir a leitura da mensagem Tua Casa a partir da página 24. Página 24, parágrafo 61. 61. Página 24, parágrafo 61. A câmera está ligada, irmão? Tá o som choco. Parágrafo 61. Profeta pregando esta tremenda mensagem, Tua Casa, e ele narra estas seguintes frases. Bem, veja, antes de existir qualquer coisa, vamos ver, antes que houvesse luz, antes de haver um mundo, antes de haver uma estrela, antes de haver um átomo, antes de existir uma molécula, ali estava Deus. Veja como Ele é antigo.
Agora vamos pôr você paralelo a Deus. Nós temos porventura razão de questionar a Deus? Nós temos porventura razão de dizer Deus errou? Deus não acertou em fazer aquilo, em não fazer aquilo, em não fazer aquilo? Ele que é o eterno, nunca teve princípio e nunca terá fim. Nós, pessoas sujeitas ao tempo, temos tempo que nós começamos do 0 ano até 70, 80, outros até 40, outros até 50, mas estamos presos à lei do tempo. Chegar para Deus e dizer: Deus, o Senhor errou naquilo, eu não creio que aquilo está certo. É muita coragem nossa, não? Nós, pessoas limitadas ao tempo, presas dentro de um tempo. Davi chega a dizer no Salmo 90, é 70 anos. Quem passa de 70 é canseiro e enfado. Então o tempo normal da vida humana é 70. Agora avalie isto com o tempo de Deus. E nós termos coragem de chegar e dizer: eu estou certo, ó, eu estou certo, Deus está errado. É muita coragem, não? É muita coragem. Nós devemos baixar a cabeça e dizer: Deus, errado sou eu, certo é o Senhor. Deus, eu quero aprender do Senhor. Deus, eu quero estar na aula desse grande gênio chamado Deus. É o maior gênio que já existiu e vai existir. É Deus. Nós somos meros homens, mentes finitas. Não temos condições nenhuma para questionar com este grande ser que é infinito, que é Deus. Deus nos ajude. Vamos analisar ele, ver a grandeza dele. Antes de haver um átomo, antes de existir uma molécula, ali estava Deus. Quem é essa pessoa? Deus. Quem é Deus? Aí o profeta começa a enumerar as coisas e dizer: Deus é aquilo, Deus é aquilo, Deus é aquilo. Por que é aquilo? Porque ele estava naquilo quando criou, ele criou aquilo, Deus criou aquilo. Ele é ar, ele é luz, ele é Deus. Isso é simplesmente tudo que você pode dizer, vem? Ele está no ar, na brisa, no vento. Ele está na luz. Ele está em vários lugares, porque ele preenche os céus e a terra. Ele é Deus. Isto é simplesmente tudo que você pode dizer, vem? Apenas pense: uma molécula, há um pequeno átomo. Existem tantas moléculas dentro daquele átomo. Veja, um átomo que é pequeníssimo, porém, partindo daquele átomo, ainda há muitas moléculas naquele átomo. Qual a inteligência que fez isto? Está melhorando, não está melhorando. Qual a inteligência que fez isto? Dentro de uma molécula existir tantos átomos. Será que uma sabedoria humana conseguiria criar esse tipo de coisa? Oh, irmão, vamos descer dos nossos pedestais
Eu estou falando agora pela internet para muita gente, então é bom que fique bem esclarecido isto. Vamos descer de nossos pedestais e aprender desse grande gênio. Teve condição de reunir tudo e colocar dentro deste pequeno átomo. Aí estão as leis dos átomos e eles permanecem naquela lei. Eles estão viajando dentro desta lei. Viajando, continua viajando, tudo viaja nas leis de Deus, nas leis que Ele criou. Agora, vem cá. O homem, Deus deu essa capacidade para o homem normal, fazer pesquisas e descobrir leis. Cadê o quadro negro, irmão Magno? É difícil trazer ele aqui agora, correndo. O homem natural, Deus deu a ele esta condição de descobrir as linhas. Cada linha é uma lei. Lei da física corre dentro desta linha. Lei da matemática corre dentro desta linha, paralela com a física. Ali tem a lei dos direitos, que a advogado estuda dos direitos. Tem a linha de tantas profissões, não é? Tantas profissões, tantas descobertas, que a ciência, passando por ali muito sem saber o que estava procurando, de repente se esbarra numa lei que Deus criou. Por exemplo, aquele homem que descobriu o velcro. Ele estava no mato, andando lá na Europa, lugar que não existe carrapicho, mas de repente a calça dele esbarra em um carrapicho, pé de carrapicho, e aqueles carrapichos pregaram na sua calça. Ele tirou aquilo, um homem natural. Veja bem, amados, a aproximação, como é do lado natural, também é do lado espiritual. Aquele homem pegou aquele carrapicho das calças dele e puxava, aquilo pregava, colava de novo, colava, e para tirar dava trabalho, aquilo colava na calça. Dali ele criou uma grande lei, a lei do velcro. Velcro, essas tiras com pontas agudas, uma na outra, cola, depois você descola e fecha uma carteira, abre, fecha, a lei do velcro. Foi descoberta sem querer. Mas o homem natural, que tem vocação científica, ele anda, tudo que ele vê para ele é um alvo, é um motivo dele estudar aquilo. O homem estudou o carrapicho, e daquele estudo que ele teve do carrapicho, ele descobriu a lei do velcro. E hoje ganha muito dinheiro. Cada vez que você abre uma carteira, faz aquele barulhinho, frete. Aquele homem está ganhando dinheiro com aquilo. É uma lei. E ele encontrou aquela lei, porque ele era um cientista. E o cientista, tudo que ele vê, tudo que ele acha que ele encontra, ele estuda dentro daquela linha para descobrir a lei que proporciona aquilo. Vocês já viram? Então nós temos muitas, poderia enumerar aqui,
muitas linhas da lei, de leis que Deus criou. Linhas. O homem natural, caminhando aqui na estrada da vida, ele tropeça nessas linhas através de suas pesquisas científicas. Às vezes ele está procurando uma coisa e debate com essas linhas de leis que Deus criou, e aí ele descobre outra coisa. Luz, tantas coisas, átomos, moléculas, e a lei da ciência, da sabedoria, lei da fé, lei da virtude, lei do conhecimento, lei da temperança, lei da paciência, da piedade, lei do amor. E no natural, as leis, Paulo fala de 9 leis, lá em Coríntios 12, lei da cura, da língua estranha, dos milagres e do discernimento. E no campo natural, lei da física, lei da matemática, lei da informática. Só na informática tem muitas leis, ciência da informática e tantas outras leis. Cada uma lei é uma linha desta que Deus criou. Agora eu quero chamar a atenção que, mais uma vez, que o homem natural, que busca encontrar, a descobrir, porque o homem não cria lei nenhuma. É uma utopia acreditar que o homem cria alguma coisa. Quem cria é Deus. Deus criou, Gênesis 1, onde lemos: Deus criou os céus, a terra, e junto com isso ele criou as leis. Então o homem, através de suas pesquisas, vão batendo, deparando com essas leis que Deus criou. Até pouco tempo, o homem não conhecia a lei da informática, a lei da televisão, a lei do rádio, que está na 4ª dimensão, que é uma lei do invisível, que isto atinge, cruza os mares. E quando ele descobriu essas leis, ele ficou atônito, e aí ele pôde ter chance de expandir as coisas de uma forma cabal, e chamou então mundo globalizado. Globalizado, porque podemos ter uma lei agora, que tudo que acontece aqui, todos os cantos da terra pode estar atualizado. A lei da globalização, tudo uniformizado. Mas o que eu quero dizer é isso: se o homem natural descobre leis, aquele homem que tem a língua para fora, como é que ele chamava? Einstein. Tirava nota 0 das provas que ele prestava. Mas até que ele descobriu a sua vocação para a física, ele se debateu na lei da física. Em uma dessas linhas é a lei da física. Aí dentro dele houve uma reciprocidade. Ele disse: opa, nesta aqui eu me incluo. E ele sentiu-se incluído na lei da física, e se tornou um astro na lei da física até hoje. E você e nós? Quais são as leis que nós descobrimos para as nossas almas? São leis. 1 Coríntios 12, lei da fé, lei do discernimento, lei da cura, lei dos milagres, lei da profecia, lei da interpretação, lei da sabedoria. São leis. Lei da sabedoria, lei da virtude, conhecimento, que é a sabedoria, lei da temperança. Você encontrar essa lei da temperança,
que quer dizer domínio próprio. Você te dominar, Tiago disse no capítulo 3, o homem que consegue dominar a sua língua é um grande vencedor. Você se deparou com esta lei e você domina esta lei. Você diz, na linha tal, eu dou conta de dominar bem. Na lei da física, ele dava conta de dominar bem, né? E assim cada lei. Qual é a lei que nós damos conta de dominar bem? Qual é a lei? Qual é a lei que você dá conta de dominar? Lei da sabedoria, segundo Deus. Lei do discernimento de espírito. Lei da revelação da verdade. São leis que a igreja do Deus vivo descobre. E aí você diz, opa, nisto eu me incluo. Nesta lei eu me descobri. Você te descobre dentro daquela lei de Deus. Lei de tocar, lei de cantar, lei de orar. O ministério dele é oração. Oração. São leis que cada homem natural, quando descobria, ele trabalhava o resto da vida naquilo. Diz que aquele compositor, como é que ele chamava, aquele paralítico, ele descobriu que ele tinha dentro dele a lei da composição de música. Beethoven, composição de música, ele tinha esse dom, esta lei. E aí ele passava o tempo todo na escrivania, escrevendo música, que era a lei da qual ele se incluía nela. E ao lado dele havia um cesto, e aquele cesto cheio de rascunho, de escritos que ele escrevia, revisava e via que não estava batendo com aquilo que está no coração dele. Ele rasgava, jogava no cesto e escrevia outro rascunho daquela música, daquela melodia que ele estava compondo. Muitos rascunhos ele rasgava e jogava fora, até ver a coisa bem afinada, a sua inspiração. Afinada a sua inspiração. Bem, não melhorou não. Então, isto fala, o natural fala do espiritual. Senhor, a lei que eu descobri, que é a lei da revelação da palavra, eu estou sendo afinado a ela. Eu estou afinado, ou seja, pelo menos me afinando a ela, nela. Porque volta ao natural. Aquele cientista que descobria tal lei, ele ocupava o resto da sua vida trabalhando para aperfeiçoar. Como ela era perfeita, ele trabalhava para aperfeiçoar seus trabalhos dentro daquela lei. Todas as leis são perfeitas. Nós é que somos imperfeitos. Por nós ser imperfeitos, temos que nos trabalhar para alinharmos com a perfeita lei que Deus criou. Por exemplo, nesta mensagem que nós estávamos estudando domingo, é o homem interior. Você está estudando na sua casa. Bem, não tem jeito de melhorar, não. Não era assim. Esse aqui dá melhor, será? Mas deixa. Você vai ver naquela mensagem tua casa, o profeta nos contando a experiência daquele irmão que se tornou um missionário, foi pregar aos maometanos. E de primeira mão, o maometano chamou ele e disse: escuta,
O que é que seu Jesus tem melhor do que o meu Maomé? Ele diz paz. Ele diz: meu Maomé também nos dá paz. Ele pregou uma palavra de paz. Ele diz poder. Ele disse: o meu Maomé também tem poder. Ele pregou para nós que nós teríamos poder. E tudo que o missionário falava, ele dizia: o meu Maomé também nos prometeu isto. Até que ele colocou o evangelista, o missionário, no canto da parede. Veja, um maometano colocou o missionário no canto da parede e diz assim: olha, na sua Bíblia eu já vi escrito o seu Jesus dizer: e fareis maiores obras do que esta, e porão as mãos sobre os enfermos e eles curarão, serão sarados, e se crerdes, ainda que esteja morto, viverá. Me mostre uma ressurreição no seu ministério. Aquele missionário começou a tremer as pernas, e ele começou a apertar. Ele disse que se crer nele, fará as mesmas obras. Me mostre as obras que ele fez quando ele estava aqui na terra, e me mostre fazendo-as, então eu vou crer no seu Jesus. O missionário pediu licença e saiu correndo lá daquela terra. E o irmão Brana disse: ele foi parar lá na minha casa. E lá na minha casa ele chegou desesperado e disse: irmão Brana, eu preciso de uma conversão. Eu fui desafiado no campo missionário por maometanos, por eu não ter condição de operar a Bíblia como o mestre nos ensinou. Eu fui desafiado. Quer dizer, ele conhecia a lei da Bíblia, a lei da verdade, a lei da palavra, só que estava só na cabeça. Na hora de projetar aquilo, de expor, de colocar aquilo, ele não tinha poder. Aí o profeta disse: então vamos ajoelhar aqui. E o certo é que eles ajoelharam, e Deus entraram em desespero, e Deus ajudou, e aquele homem foi cheio do Espírito Santo, diz o profeta, e voltou aos campos para mostrar os resultados benéficos da lei divina. Então, quando eu li isto traz desespero na gente, traz desespero, porque as pessoas, você diz: eu sou da lei do cristianismo, é uma lei. Os maometanos são da lei do maometanismo, os budistas da lei do Buda. Mas a religião mais verdadeira da terra é o cristianismo. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou. E aí foi por isso que ele colocou o missionário, o maometano colocou o missionário no canto da parede. Ele chegou a dizer: olha, no mundo, 2/3, parece que ele disse, das pessoas no mundo são maometanos. Do cristianismo de vocês é a metade. O que está acontecendo? Se o cristianismo é tão verdadeiro, o que está acontecendo de Maomé ter mais gente na terra do que vocês? O missionário ficou todo apurado, disse: meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu estou fazendo com esta lei da palavra? A lei da palavra, ela propicia para nós, pelo menos devia propiciar para nós, o direito de manusear todas as outras leis. Jesus manuseou todas as outras leis, estava submissa a Jesus. Até a lei do sol mandava parar e parava, e não havia erupção na terra, que quando uma dessas leis para, acontece uma coisa horrível na terra. Mas quando Jesus mandava, não acontecia nada de errado.
porque todas as leis estavam submissas a Ele, ao Criador. Aí eu lendo aquilo, eu disse: meu Deus, isso coloca a gente em aperto. O Criador deve estar em mim, deve estar em nós, com a lei máxima. A lei do Criador é a lei máxima, a maior, é a lei que controla todas as outras leis. E o que eu estou fazendo com este grande poder de controlar todas as outras leis nas minhas mãos? O irmão Branham nos dá lição nisto. Quando ele era tomado pelo Espírito Santo, ele virava para a audiência e dizia: agora eu tomo toda esta audiência sob o meu controle. Quer dizer, o Criador se encontrava naquele instante incorporado nele. Lei dos demônios, lei da doença, do câncer, de qualquer doença, estava sob o domínio de William Marion Branham. Lei dos demônios, que é a quinta dimensão. Lei da quarta dimensão estava sob o domínio dele. E aí vamos prosseguir para nós. Senhor, não há dois Espíritos Santos. Não há dois Espíritos Santos. Por que que a lei do álcool ainda domina alguns de nós? Somos dominados pela lei do álcool. Qualquer cheirinho de álcool já está te puxando para lá. É uma lei do diabo. Ele tem leis também. A lei do cigarro, do tabagismo, ainda está dominando a muitos de nós. Por quê? O profeta dizia: e agora eu tomo toda esta audiência sob o meu controle. Quer dizer, ele estava, em outras palavras, dizendo: eu tomo todas as leis sob o meu controle. Você pode ter isto, irmão. O irmão Branham é nosso irmão mais velho desta era. E ele não somente pregou o Evangelho, mas ele possuía o Evangelho dentro dele. Há uma diferença em pregar o Evangelho e possuir o Evangelho. Porque você, quando possui o Evangelho, Jesus é o Evangelho. Ele não é um Evangelho, não, ele é o Evangelho. Quando você possui o Evangelho, aí você está incluso lá em São João, que Jesus disse: e maiores que estas obras fareis. Você não será mais um cobaia das leis. Você terá domínio. O irmão Branham teve domínio sobre a crueldade daquele boi, daquele novilho lá no deserto, aquele boi de chifres pontiagudo que vinha para te estraçalhar. Naquela hora o Espírito Santo tomou conta do irmão Branham e ele dominou a lei da raiva que estava naquele touro nervoso. Aquele touro se ajoelhou ao lado do irmão Branham e ficou tão manso. O irmão Branham diz: dá para me encoçar ele, passar a mão nele. Ele amarrou a raiva daquele touro. Não foi com porretada, não foi com gritos, não, foi com o poder sobre a lei
daquele animal. Ele dominou a lei da raiva que aquele animal estava possuído. Ô irmão, quando o diabo vem contra você com ódio, peça ao Deus de William Branham, que dominou o ódio daquele búfalo, daquele boi, para entrar em você, para você dominar o ódio daquela pessoa, para não ser preciso de brigar, de gritar, de espancar. Deus, vista-me com a lei maior, para mim dominar esta lei menor, porque Deus é a lei maior. As outras coisas são leis, porém são leis menores. Você pode governá-las. Quando Moisés estava orando com medo do exército de Faraó pegar eles estavam encantuados. De um lado era a lei das montanhas, montanha se tornou uma lei, lei da altura. Na frente, a lei das águas, mar vermelho. Atrás, a lei da força de Faraó, do exército, é uma lei. Da força militar, é uma lei. Que lei Moisés poderia recorrer naquela hora? Num beco sem saída. Às vezes nós encontramos assim, em um beco sem saída. Lei, de um lado lei do câncer, do outro lado lei da tuberculose, do outro lado lei da pobreza, não tem dinheiro para comprar remédio para curar aquilo, e atrás a lei do diabo te cutucando, dizendo você vai morrer, vai morrer, vai morrer. E você se encontra em um beco sem saída, e as leis te fechando. Aí você tem que apelar, como Moisés apelou, para a lei maior. Para a lei maior. Quando ele apelou de coração, ali ele disse, Senhor, em outras palavras ele orou dizendo, Senhor, o que valeu meus 40 anos de seminário lá no Egito, diante dessas leis que fecharam todas as saídas para mim? A lei de meus 40 anos de escolaridade, me tornei um general dos generais. O turno do general, a flecha do general, não dá conta de abrir essas águas do Mar Vermelho. A farda de um general não dá conta de investir contra o exército de Faraó, que é milhares. Senhor, e agora? E agora? Eu me acho dentro da lei humana. E a lei humana, ela é covarde. Na hora que as leis humanas fervem contra ela, ela tem medo. E o medo começou a tomar conta de Moisés. Moisés se ajoelhou e pôs a cara no chão e disse, Senhor, eu vou morrer agora. Deus deu um chute, irmão Brana disse, nas nádegas de Moisés e disse, Moisés, por que você está com medo, Moisés? Eu não te comissionei que você colocaria meu povo lá em Canaã? Por que você está com medo? Aí você puxa para você puxa para nós, você vai ver que nesse caminho da batalha, às vezes a lei do medo nos assalta. Nesse caminho da batalha, às vezes a lei do medo nos assalta. E quando ela nos assalta, nós tornamos trêmulos, espantados. E às vezes até fugimos, tornamos fugitivos. Senhor, eu vou sair, eu vou me esguaritar, vou tornar um andarilho da vida.
Você sabe que o andarilho, todo andarilho, ele era um bom homem antes. Ele era uma boa mulher antes, na sua casa, com seus pais. Mas por não dar conta de vencer tal lei, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, foi decepcionado com derrota em algum ponto, ele desabafou e deu lugar à covardia, ao medo, e disse: eu vou me desertar. E dali para frente se tornou um andarilho, que não tem rumo para ir, não tem rumo para voltar, não sabe para onde está indo, nem para onde está vindo. Se tornou um andarilho da vida. Mas antes ele não era assim. Antes, se você for buscar o currículo dele, dela, você vai ver que ele era um bom homem, um bom rapaz, uma boa mulher. Mas ao deparar com uma lei supostamente intransponível, ele ficou com medo, deu lugar à covardia e saiu de casa e disse: não aguento mais. Muitos pais de família fazem isto. Muitos pais de família fazem isto. A carga vai se acalcando, ele vai se tornando um homem mal entendido dentro de casa, ninguém entende ele, ninguém entende ela, e a carga vai se acalcando, e o diabo trabalha junto com isso, dizendo: tá vendo? Ninguém te quer, ninguém te gosta, tá vendo? Suma da vida, ninguém te gosta, ninguém te quer. E cada dia as cargas de pai vai caindo mais forte sobre você, cargas de mãe. E se você não apelar pela lei maior, que domina todas as leis menores, você se acovarda e se tornará um andarilho da vida. Quando você vê o andarilho na rua, na estrada, lembre disso. Todo andarilho é oriundo de uma decepção na vida, é oriundo de um desgosto na vida, é oriundo de uma carga na vida. Ele se acovardou diante da carga tal, tornou-se um ébrio, buscando alívio na cachaça, um drogueiro, um drogado, buscando alívio nas drogas, e ao não encontrar, por último, se tornou um andarilho da vida. Sai sem rumo e nunca mais volta, dorme nas calçadas, dorme na beira das rodovias, se acha alguma coisa de comer por ali, come, se não acha, não come, e torna uma vida assim, sem rumo, sem destino, por ser decepcionado por uma lei, a lei de ser pai, a lei de ser mãe. É uma lei forte, mas muitas vezes esta lei nos cirandeia, nós somos cirandados por ela. Deixa eu repetir: somente quem possui a lei maior, que é o Criador de todas estas leis, que é Deus, é que pode dominar essas outras leis. Não adianta, você vai no psiquiatra, o psiquiatra diz: olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Você diz: eu estou cansado de saber que eu tenho que fazer, mas cadê as forças? Estou decepcionado comigo mesmo, cadê as forças? O psiquiatra vai pegando dinheiro seu, dizendo: você tem que agir assim, e você age, logo você é decepcionado daquele jeito também. É porque o homem não tem a solução para o homem. O homem tem ideias, até brilhantes, mas não tem o poder da solução. Jesus, não é por isso que nós vamos querer sustentar o analfabetismo, não é assim.
Mas eu quero dizer isto, que a lei de Deus é maior. Jesus nunca frequentou uma sala de aula, porém nele, ele tinha trabalhado dentro dele a lei maior. Ele era 100% homem, como eu, como você. Hebreus 4. Porém, dentro dele, dia após dia, ele trabalhava bem forte para enraizar dentro dele a lei maior, que é a lei do Pai, do Espírito Santo, do Criador, do Elohim, ao ponto de se encontrar nele, como São João capítulo 1, verso 1, está escrito: e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Se fez carne, a lei maior, que é o verbo, que era Deus, se fez carne. São João 1,14. Se fez carne, a lei maior se encarnou na totalidade, na carne de Jesus. E ali ele tinha poder sobre as leis dos demônios. Aquele gadareno, com 6.000 demônios, aproximou de Jesus, homem, para desafiá-lo. Porém Jesus, que tinha a lei maior dentro dele, desafiou e mandou ele embora, que ele perdeu até o rumo, encarnou nos porcos e dali para frente. Porque Jesus, ele não somente tinha a lei maior, mas ele se tornou a lei maior encarnada. O verbo encarnado. Irmãos, isso é para nós. Você tem esse direito de ter domínio sobre as leis. Você não precisa, minha irmã, se tornar uma andarilha da vida, se tornar um andarilho da vida, por ser desafiado pela lei, por lei tal, aquela outra lei tal. Não, encha-te de Deus, que é a lei maior. A lei da matemática é boa, mas não te dá essa autoridade. A lei da gramática é boa, mas não te dá essa autoridade. A lei da engenharia é boa, mas não te dá essa autoridade. A lei do direito é boa, mas não te dá essa autoridade. Ela te dá autoridade na lei da matemática, da engenharia, do direito. Ela te dá autoridade dentro desse pequeno campo, dessa pequena linha. Mas a lei de Deus te dá domínio sobre todas estas linhas, sobre todas estas leis. Ela é maior. Ela é maior. E é isto que nós precisamos trabalhar em nós. Trabalhar a lei de Cristo, que é a lei maior, dentro de nós, 24 horas por dia. Ora, se Beethoven, que descobriu ter encontrado a lei de ser um compositor, lei da composição, diz a história, na mensagem a obra-prima, o irmão Brana conta, que ele ficava quase que dia e noite sentado na sua escrivania, escrevendo música, e tinha seu cesto cheio de papel, de retalho de rascunhos, que ele escrevia e não via que aquilo estava perfeito, e ele jogava fora, escrevia como ele tinha vindo a ele a inspiração. Então ele trabalhava. Aquele Einstein, descobridor da física, diz a história que ele trabalhava dia e noite
para aperfeiçoar a lei da física, a qual ele descobriu. Ó Deus, isso nos envergonha. Isto nos envergonha, porque nós descobrimos uma lei que controla todas estas leis, e às vezes não investimos nela como deveríamos investir. Não investimos em trabalhar ela dentro de nós. Hoje, quando fala em Einstein, todo mundo tira o chapéu. Um grande matemático. Quando fala na luz elétrica, todo tira o chapéu. Lembrando de Thomas Edison. E assim por diante. E assim por diante. Quando fala em Jesus Cristo, na lei de Deus, todo mundo tira o chapéu, lembrando de Jesus Cristo. Tinha essa lei maior dentro dele. Mas tinha, fulano tinha, Beltrano tinha. E nós? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Onde está essa lei maior hoje? Está na palavra. E aonde deve estar essa palavra? Que é a lei maior. Onde ela deve ser trabalhada? Irmão, você vai no centro espírita, um médium espírita, para ser consagrado a médium espírita, ele tem que ser um capeta mesmo de transparente, tem que fazer coisas impossíveis ao homem natural. Aí ele se torna um médium espírita, chefe daquele centro espírita, é um médium. E para ser um cidadão do céu, para ser consagrado a um cristão, cada um de nós somos consagrados ao cristianismo. Por que que lá na Antioquia eles foram chamados de cristão? Porque eles descobriram pelos atos deles que havia um Cristo grande em Pedro, em Paulo, nos apóstolos, havia o reflexo de Jesus Cristo neles. Então foram chamados de cristão, Cristo grande, porque via a lei que estava em Jesus sendo trabalhada neles. Pedro, ao ponto da sombra dele, curar os enfermos. A lei de Jesus, onde ele passava, os demônios inquietavam. Jesus era uma inquietação para as leis demoníacas. Sem palavras, sem falar nada, onde ele passava, os demônios conjuravam, se arrepiavam e esconjuravam, porque nele habitava corporalmente toda a lei do domínio sobre todas as outras leis, porque ele era a palavra encarnada, era o verbo encarnado, era a lei maior encarnada. Irmão, vamos cá, vamos terminar com essa palavra. Jesus, o que eu tenho hoje? O que eu tenho hoje a meu favor em relação a essa lei maior? Ele volta para nós e diz: você tem tudo, eu dei para vocês tudo. Se eu tivesse no céu uma arma maior para dar para vocês, eu daria, mas a maior arma que eu tinha, eu dei para vocês, é a lei da verdade. Nada pode contra a verdade. Quando você usa a lei da verdade, demônios saem. Mas quando você não usa, os demônios te pegam. Lembra de Atos 19, os filhos de Sérgio? Foi expulsar demônio sem possuir a lei maior dentro deles. Aqueles demônios sabem
se você tem ou não a lei maior. Meu Deus, vista-nos nesta noite, mais com esta lei maior, a lei que toma tudo sob o controle dela, a lei que toma todos os espíritos que são leis sob o controle dela. Você lembra lá do filme, o irmão Brana pregando, dizia: agora eu tomo toda a audiência sob o meu domínio. Ali ele estava tomando o espírito de câncer, o espírito de problema de coração, o espírito de problema de renal, o espírito de problemas íntimos, o espírito de problemas de todas as espécies, que são leis. Lei do câncer, lei da AIDS, lei. Cada doença é uma lei, que ela te corrói, é uma lei que corrói seu organismo. Mas o irmão Brana sentiu-se revestido desta lei maior que é Deus, e desafiou essas leis menores. Oh, irmãos, isto é para mim, isto é para você, isto é para nós, nos revestir desta lei maior. Você não precisa ser escravo mais dessa lei pequenininha, que é a lei do cigarro. Vomita ela no nome da lei maior. Pise nela, diga: Satanás, você está me encabrestando com esta lei horrível do tabagismo. Hoje eu venho pisar no seu pescoço. Eu me revisto do poder desta lei maior, que domina todas as leis menores, no nome de Jesus Cristo. Você domina a lei do adultério. Satanás, esse espírito de adultério me dominando, é uma lei. Mas Satanás, eu invisto contra ti com a lei maior, que é a lei da palavra, a lei do evangelho, a lei de Jesus Cristo, a lei da verdade. Aí você diz: saia de meus olhos com essas concupiscências imundas, saia de meu coração com esses desejos imundos, saia! Você começa a repreender essas leis que te governam na força do pecado, porque você passa a ter a consciência que essa lei maior, que governa todas as outras leis, está dentro de você, e ela governa todas as outras leis. E aí você pode pisar na cabeça da serpente, que é esta lei menor, que está sugando sua saúde com cigarro, sugando sua saúde com álcool, sugando sua saúde com a droga, sugando sua saúde com esses maus comportamentos. Você não precisa de ser cobaia disto mais. Há uma lei maior que te dá liberdade. Em São João 8 ele disse: se o Filho te libertar. Quem é o Filho? É Jesus. O que ele pode libertar? Porque ele tem a lei maior para nos dar. Se ele te libertar, verdadeiramente serás livre. Se ele te libertou dessa cachaça, para que você tem que voltar para a cachaça? Você está livre. Tome posse da sua liberdade. Tome posse da sua liberdade. Ele te redimiu. O profeta diz: nós precisamos de descobrir quem somos nós. Ao descobrir quem somos nós, nós teremos mais ousadia para governar as leis menores, as leis do pecado. O que está em você é a lei maior, é a lei da verdade.
é a lei de Jesus, é a lei da palavra. Tome posse dela, trabalhe ela dentro de você. Todo dia, ao ler a palavra, orar, você diz: com isto eu estou trabalhando a lei maior dentro de mim. E o maior governa o menor, o maior domina o menor. Há uma lei maior do que esta lei baixa do pecado. Há uma lei que governa isto, a lei da verdade, a lei do Evangelho, a lei de Jesus Cristo. Então vamos parar aqui no parágrafo 62. Quando ele falou, as moléculas começaram a girar. Então ele disse: haja átomos. E aí estão as leis dos átomos, e eles permanecem naquela lei. Eles estão viajando dentro daquela linha, aquela lei. Todos os grandes cientistas, com seus estudos, podem descobrir essa lei. Não são eles que criaram. Não foi Thomas Edison que criou a lei da luz. Foi Deus. Simplesmente aconteceu deles depararem e encontrar que existe essa lei. Não é eu, não é o pastor que cria a lei da verdade. É você buscando, estudando, você vai deparar diante da grande lei da verdade e vai dizer: opa, isso é meu, isso é para mim. E você toma posse daquilo. Irmãos, volte para casa nesta noite dizendo: há uma lei maior para dominar todas as leis menores. Quando você sair da porta da igreja para fora, volte para casa dizendo, como o irmão Brando dizia: eu tomo todas essas outras leis sob o meu controle. Você pode fazer isso nessa noite? Daqui para frente, daqui para frente. Você pode trabalhar no emprego que só tem incrédulos e incrédulas e dizer: eu tomo uma atmosfera desse escritório sob o meu controle. Não é a atmosfera lá pecaminosa que vai me dominar, mas eu estarei acima do domínio dela. Eu tomo a atmosfera dessa amizade sob o meu controle. Eu não vou pegar espírito errado dela, nem dele. Eu vou injetar nele Espírito Santo, vou injetar nele a lei maior. Mas eu não vou pegar nenhuma atmosfera ruim dela, ruim dele. Eu vou injetar atmosfera boa nele, porque o maior domina o menor. Por que você está sendo cirandada por aquele desejo da carne, ao ponto que você perdeu o gozo da salvação, o estímulo de ser cristão, de ser cristã? Aonde você perdeu esse estímulo? Pode voltar e buscar no seu projeto onde você caminhou, sua estrada da vida. Você vai ver onde você perdeu o estímulo. Foi através de uma murmuração contra a palavra, foi através de um desprezo à verdade, foi através de uma preguiça. Quando o Espírito te chamou para uma consagração, você deu lugar à preguiça e não foi. Aí começou sua vida decrescente, descendo, e você foi perdendo a autoridade sobre as leis satânicas da terra. Irmão, Apocalipse 9 diz que saiu do rio Eufrates 200 milhões de leis malignas, fora as que já tinham. 200 milhões, Apocalipse 9. Cada demônio daquele, ali diz que é demônio experimentado nas coisas. Então cada demônio daquele era especialista em uma lei: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e tantas leis. Mas Jesus não precisou de chamar querubim,
serafim para ajudar ele a expulsar aquelas 6.000 leis que estavam no gadareno. Ele sozinho pôs aquelas leis que estavam oprimindo aquele homem, pôs para correr. Você não tem que chamar o irmãozinho, a irmãzinha, para tirar aquela lei do pecado que está te matando. Se você tiver a lei maior em você, como Jesus tinha, você colocará todas essas leis ruins que está te degenerando, você colocará elas para correr, como Jesus fez. Você crê nisto? Você crê nisto? Agora depende como vamos trabalhar esta lei maior em nossas vidas. Aí volta o quadro lá da igreja do irmão Branham: muito esforço, muita vitória. Pouco esforço, pouca vitória. Nenhum esforço, nenhuma vitória. Por que as pessoas estão sendo cirandadas pelas leis da carne que o diabo opera facilmente? Porque não estão fazendo esforço para se revestir dessa lei maior. Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos, em outras palavras, na lei do Senhor e na força do seu poder. Você tem que se fortalecer na lei do Senhor. Que a lei dos homens não te dá condição para dominar as leis de Satanás. Engenheiro, advogado, doutor, um bom cientista não te dará força espiritual para você dominar as leis de Satanás. Vai te dar força para você dominar a lei da ciência tal, ciência tal, ciência tal. Mas você continuará sendo um cientista escravo das leis de Satanás. Agora, você pode ser um cientista, um doutor, um advogado, um engenheiro, que domina também as leis de Satanás. Por que não? Por que não? Vamos ficar de pé. O relógio já mandou parar. Há uma lei maior, e esta lei é para mim, é para você, é para cada um de nós. Depende como estamos usando esta lei, como estamos encarando esta lei. Como é que estamos encarando esta lei maior? Como uma mera admiração? Eu admiro a mensagem, ou mensagem tal, que linda! Oh, capítulo tal do livro tal da Bíblia, que lindo, eu admiro. A questão não é admirar a Bíblia, não é admirar a mensagem, mas a questão é trabalhar a Bíblia, trabalhar a mensagem, fundindo-a em você. Isto é que fará de você um dominador das leis de Satanás. Enquanto não despertarmos a isto, seremos cobaia das leis do pecado. Depende de como estamos trabalhando isso. Vamos orar, irmão Magno. Ora. Ore a Deus, ore com a alma. Pai celestial, é bonito nós ouvir falar de Pedro dominando isso até com a sombra. É bonito nós ver o William Branham tendo isso. Mas, Senhor, a questão sou eu ter isto hoje, Pai amado. Senhor, o nosso desespero é nós ter essa lei maior para dominar primeiramente eu mesmo, Senhor. Esse homem de fora, Pai Celeste. Ó Pai Celeste, cada reunião, cada culto desse, cada leitura da palavra, cada oração é nós em busca disso, Pai amado. Para dominar essas leis menores, porque o Senhor deu isso para os filhos nossos irmãos do passado. Nós cremos que o Senhor dá isso para nós também, Senhor. Esse é o nosso objetivo de estar em cada reunião. Nós não estamos aqui esquentando o banco, não. Nós estamos aqui para encarar, Senhor, essas leis menores que nos atacam as 24 horas. Mas nós também, Senhor,
temos consciência que tem uma lei maior, que ninguém pode dominar ela, Senhor. E nós queremos, Pai, essa lei maior dentro de nós. Eu anelo, Senhor, eu desejo essa lei maior dentro de mim. Ó Deus, Josué, quando precisou, ele venceu ali com o sol, Senhor, e hoje tem algo, Senhor, essas leis menores que eu preciso vencer, Pai. Deus, me dá isto, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Celeste. Ó Deus, começando a dominar este eu mesmo, Senhor, este homem de fora, que quando eu dominar ele, Senhor, as outras coisas ficam fáceis, Pai. Mas sabemos que somente a lei do Senhor pode fazer isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui desesperados, angustiados, para ver este verbo dominado essa carne nossa. Ó Deus, para ver essa palavra dominando essa carne nossa, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia.